Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje, vídeo de quarta-feira, dia que a gente fala sem enrolação e hoje a resposta à dúvida que surgiu lá no Instagram, essa que está aparecendo aqui em cima sobre Engie Brasil, né, a EGIE3. A empresa está andando de lado e se não é uma grande oportunidade. Então vamos falar sobre essa empresa hoje, uma geradora de energia elétrica já bastante antiga na bolsa, antes ela se chamava Tractebel aqui, aí a empresa francesa comprou a Tractebel e continua com um bom trabalho na empresa, mas tudo isso a gente vai falar depois da vinheta. Curta o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa. Bom, antes de mais nada, pessoal, eu quero aproveitar para falar para vocês que nesse mês ainda a gente vai fazer uma semana de fundos imobiliários. Eu acho que é a última grande classe de ativos que está faltando a gente fazer um workshop ao longo desse ano. Desde janeiro a gente tem feito vários workshops gratuitos e é bastante interessante vocês acompanharem. Mais para frente eu vou passar mais informações aí com página de tudo e etc. Bom, vamos começar aqui sobre a Engie Brasil, a EGIE3. E a gente vai ver coisas boas e ruins. Primeiro vamos ver o histórico de resultados dela, para depois a gente entender por que o mercado está precificando ela um pouquinho para baixo agora e não está fazendo ela subir. Quer dizer, a bolsa subiu para caramba agora, né, final de julho e agosto, e ela acabou até caindo um pouco. Então vamos lá, o que acontece é o seguinte, quando a gente olha o longo prazo aqui da empresa, e aqui são dados da Oceans 14, a gente vai ver que o lucro da empresa subiu muito, né? Então há 20 anos ela gera lucro, ó, desde 2003 aqui até 2022, e ela vem crescendo ao longo do tempo. A gente vê que teve uma queda aqui de lucro em 2021 e isso deve-se à crise hídrica, tá? Então eu não duvido nada que em breve ela volte a ter esses lucros aqui acima do 3 bilhões no caso, perto do 3,5 bilhões. Uma coisa que também é interessante da gente ver é o seguinte, quando a gente olha preço sobre lucro, a gente vai ver que, entre aspas, né, até por causa do lucro ainda da crise hídrica, que ainda está impactando o terceiro e quarto bimestre, quarto trimestres e ainda o primeiro trimestre desse ano, vocês vão ver que ela parece que ela está cara. Né? Ela está com preço sobre lucro aqui, ó, de 18 vezes mais ou menos. E eu vou colocar assim porque fica mais fácil da gente visualizar. O preço sobre lucro de 18 vezes aqui no total, quando a média dela fica aqui entre 10 e 15 vezes mais ou menos. Então o que o mercado fala? Tem outras oportunidades melhores do que a Engie nesse momento, ainda mais que a taxa de juros está muito alta. Tá? Mesmo que a gente coloque um lucro a mais ali, a gente ainda teria alguma coisa ali na média, alguma coisa entre 13 e 14 vezes, então a gente já pode dizer que não é uma empresa assim baratíssima, tá? Só que o que aconteceu foi o seguinte, a empresa aumentou muito a dívida dela, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, ela fez muitos investimentos, então esse número aqui da dívida líquida subiu muito, e com essa taxa de juros atual, a gente teve um impacto financeiro grande. Então, quando a gente tira do preço sobre lucro e passa para o EV sobre EBITDA, por exemplo, que aí pega a geração de caixa da empresa, você vê que ela está num dos menores valores aqui, 7,6 vezes, está maior do que 2020, que foi o ano da pandemia, 6,32 vezes. Então, mesmo com crise hídrica, mesmo com tudo, ela está num dos menores valores quando a gente fala EV sobre EBITDA. A gente está num período de alta de juros, a gente está num período com uma dívida alta que está impactando muito o lucro na empresa. Mas não vale a gente falar só sobre isso e não falar sobre a empresa em si. Então vamos lá, a primeira coisa que as pessoas gostam muito da Engie Brasil é o dividendo dela, os proventos que ela distribui. Então você vai ver aqui que ao longo do tempo, ela distribui ou 100% do lucro ou 55% do lucro. Então, 2014, 2015, ela distribui 55% do lucro. 16, 17, 18, 100% do lucro. 19, 57% do lucro. 2020 e 21, 100%. Aqui foi por causa da pandemia. Tá? Porque o 2019 distribuiu lá em abril de 2020. Aí ela ficou com medo do que poderia acontecer com a pandemia. Ela segurou caixa. Aqui não, aqui foi para novos investimentos. E aqui é por causa do endividamento que está grande. Então ela continuou pagando muito dividendo, só que o endividamento ficou grande, então ela agora está segurando de novo. Pode ser que ela fique com 55%,
por algum período, e aí o cara que é viciado em dividendos, o que ele vai fazer? Ele vende a ENGIE Brasil, até porque se ela distribui 55%, deve ficar alguma coisa em torno de 1,50, 1,60, 1,70 no máximo, e aí seria muito pouco, né, para uma pessoa que busca dividendo, porque seria 4% de yield ao invés de 7% de yield. Então, esse é um ponto que traz aí atenção para as pessoas. Agora, eu não acredito que você analise uma empresa só dessa forma, via resultados, né? Via indicadores, via esse tipo de coisa. Então vale a pena a gente entender o que a empresa faz também. Então vamos lá, eu estou aqui com o release de resultados da empresa e eu vou querer mostrar aqui as principais fontes de receita e de resultado da empresa que a gente consegue em duas imagens. Tá? Uma delas vai ser essa daqui, que a gente tem aqui, energia elétrica, ela trabalha na parte de geração e transmissão de energia elétrica. Os outros são pequenos aqui, trade em painéis solares e ainda tem a transportadora de gás, que é a TAG, que eu vou mostrar na outra foto. Tá? Então quando você vem aqui, geração, por exemplo, ó, 1 bilhão de reais de lucro antes resultado financeiro e tributos. No ano passado foi 824 milhões. Transmissão 269 contra 159. Então foi excepcional o resultado do segundo trimestre, subindo de 1,131 para 1,457. Algumas pessoas vão falar assim, mas a receita caiu de 3,100 para 2,900. Caiu por causa de contabilização da transmissão. A transmissão ela é calculada da seguinte forma: você tem a receita de construção e os custos de construção. Então aqui, ó, no ano passado ela tinha muitos empreendimentos que ela estava desenvolvendo ainda, como Novo Estado e Gralha Azul principalmente, 624 milhões de receita de construção. Só que esses 624 milhões, ele aparece lá um valor muito próximo no custo também, 617. Então não adianta nada, isso não gera retorno para a empresa. Isso vai gerar no futuro, quando ficar pronto e virar RAP. Né? Da mesma forma nesse ano, ó, custo de construção 196 e a receita de construção foi até menor nesse sentido, porque ela não foi eficiente, 166 milhões. Então o que vale na verdade, tá, em termos de transmissão, é essa remuneração dos ativos de concessão. E ela subiu de 152 milhões para 292 milhões. Isso aqui é praticamente EBITDA 100%. Tá? É um EBITDA 90% a 95%. E aí a gente vê que a empresa aumentou 140 milhões, né, por trimestre, quer dizer, dá quase 600 milhões por ano. Esse aqui é um retorno muito grande para a gente desprezar. Né? A gente está falando de um número bastante grande e que vai começar a entrar sempre, porque entrou em operação Novo Estado e entrou Gralha Azul também. E aí a gente entra na parte da TAG, né, que é aquela transportadora de gás, que a ENGIE tem 32,5% e os números estão aqui. A outra ENGIE, né, a lá da França, a controladora da ENGIE Brasil, tem outros 32,5% e ainda um fundo de pensão do Canadá tem o restante, tem ali acho que 35% ou 40%, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente vê aqui que a ENGIE Brasil, né, que é a empresa que a gente está analisando hoje, ela conseguiu um aumento grande de receita, porque aqui são contratos com a Petrobras e são reajustados, alguns deles inclusive pelo IGPM, só que a gente teve um resultado financeiro que pesou muito, né, subindo de 143 para 169, além de custos dos serviços prestados subindo muito. Mesmo assim, o lucro líquido da TAG subiu bem, de 147 para 160. Então você vê que a empresa melhorou na transmissão, melhorou na geração, melhorou no transporte de gás. Né? E aí você pensa assim, mas então por que o mercado está batendo na empresa, não está fazendo ela crescer? Porque o mercado olha só indicadores, de forma até burra, vamos dizer assim, né? E eu não gosto desse approach, porque aí você acaba entrando sempre atrasado. Quando é que o indicador vai estar bom? Quando a empresa gerar lucro maior. E aí o mercado já antecipou. Então as pessoas que analisam olhando só indicadores, eu acho que elas sempre pegam um pouquinho atrasado. É claro que se for uma onda de 3 anos, 4 anos, pegar um pouquinho atrasado, 6 meses, 1 ano, não tem problema nenhum. Mas só que a pessoa acaba pegando dessa forma. E por que eu estou falando isso? Vamos dar uma olhada aqui, que para terminar o vídeo de hoje, na geração de energia da ENGIE Brasil. Hoje ela está com 5.573 em tempo real agora, tá? De capacidade de geração
em relação a 10.173 megawatts de capacidade instalada. A produção acumulada até agosto foi de 26.000 gigawatt-hora e vale a pena a gente dar uma olhada aqui na produção. Tá? Então eu vou pegar aqui 2021 para vocês verem que até dezembro ela fez 33.000 gigawatt-hora em 2021 com a crise hídrica, até agosto tinha sido 22.000. Tá? A crise hídrica acabou ali mais ou menos março, abril desse ano mais ou menos. Né? Então até março a gente vê que tinha uma capacidade aqui de geração, até abril, muito baixa, ó, 1.854 gigawatts, 1.551, 1.892. E agora a gente já está tendo 3.500, 4.000, 3.900, números muito maiores de geração hidrelétrica, mesmo no período não chuvoso. E além disso, complementares aqui subindo, porque agora é época de vento. Então você vê que era 22.000 gigawatts lá, virou 26.000 aqui. Se a gente pegar os últimos 3 meses, 4.400 mais 4.600 dá 9.000, aqui 13.300, 13.400 mais ou menos. Se a gente pegar 2021, esse mesmo período, junho, julho e agosto, vocês vão ver que era 2.300 mais 3.700, dá 6.000 mais 3.500, 9.500. Então você vê que é uma diferença de 4.000 gigawatts, que é exatamente esses últimos 3 meses. E esses últimos 3 meses, julho e agosto, vão entrar no terceiro trimestre. Então eu particularmente entendo que ela parece que ela está negociando com um indicador muito alto em relação ao setor, mas eu gosto muito da ENGIE Brasil e para mim, vendo o histórico dela, ela sempre negociou com prêmio em relação às outras, igual a WEG em relação às outras, igual a Ambev em relação às outras, igual a Localiza em relação à Movida, igual a Multiplan em relação aos outros. Enfim, nos outros setores você tem aquela escolhida. E para mim, geração de energia, a escolhida do mercado tem sido a ENGIE Brasil, até porque ela mostra aí 20 anos de lucros crescentes ao longo do tempo. Então, na minha visão, acho sim que é uma oportunidade, não é aquela oportunidade que vai te deixar milionário, obviamente, mas a gente vê aqui que a ENGIE Brasil tem alguns pontos interessantes para terceiro e quarto trimestre, apesar do endividamento que vai continuar pesando também na empresa. Enfim, encerramos o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não deixem de acompanhar a gente aqui no canal e também lá na nossa página, né, na mídia social, no nosso Instagram, que a gente coloca a caixinha de pergunta todo final de semana, e aí você pode botar a tua pergunta e quem sabe a tua pergunta vai ser selecionada para a próxima semana aqui. Abraço a todos, bons investimentos, bom dia da independência, que é hoje, 7 de setembro, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.